Irmãos, Êxodo capítulo 20, vamos ao versículo 17. Hoje nós encerramos essa série dos 10 mandamentos. E o último dos mandamentos vai falar sobre a cobiça. Então, Êxodo capítulo 20, verso 17. E esse texto vai instruir a gente sobre a cobiça. Então, vamos ver o que a gente consegue aprender e depreender aqui, tá bom? Lembrando a vocês que quando nós fizemos essa série, algumas coisas estão na nossa mente, tá, pessoal? Primeiro, a gente é uma igreja presbiteriana e a gente não abre mão disso. A gente é uma igreja de raiz e origem reformada e a gente não abre mão disso. Se o mundo e o métier evangélico, ele é do jeito que está do jeito que está, a gente quer dizer o seguinte: a gente tem algumas crenças, a gente tem uma doutrina e a gente tem uma tradição. E a gente não abre mão disso. Pode entrar pastor e sair pastor, a igreja não muda. Pode entrar membro e sair membro, a igreja não muda. Ela tem a mesma forma de agir. Ela é uma igreja presbiteriana. Aí você diz assim, mas por que você está falando isso, pastor Rômulo? Porque a gente quer resgatar isso da nossa tradição de só a Escritura é toda a Escritura. Toda a Escritura, todo conhecimento de Deus. E o que a gente quer é que todos vocês sejam capazes de pegar o texto bíblico e entender o que está escrito ali. Então, por isso que a gente e isso é um método pedagógico que eu uso com vocês, para pegar grandes porções da Escritura, para vocês saberem o que aquilo significa, como é aquilo, o que isso quer dizer. Porque quando Paulo fala para o Timóteo que o obreiro precisa manejar bem a palavra de Deus, a gente não quer que o Rômulo saiba manejar bem a palavra de Deus, ou o presbítero Jader, que é o vice-presidente do conselho, saiba manejar bem a palavra de Deus. A gente quer que todos vocês, homens, mulheres, adolescentes, crianças, a gente quer que todos vocês saibam manejar a palavra de Deus. E é por isso que a gente gasta esse tempo aqui com isso. E eu gasto tempo fazendo exposições de grandes pedaços da Escritura. E hoje a gente termina essa série dos 10 mandamentos. Para quem esteve na EBD, eu dei aula e quero agradecer as orações de vocês. Eu peguei alguma dessas gripes doidas que tem por aí, gente, que eu não sei o que é. Espero estar melhor, mas por favor, cuidem-se. Cuidem da saúde de vocês. E 15 dias de derrubadão. Se eu falar que eu estou 100%, não estou ainda não. Mas vamos melhorar, né? Se Deus quiser. Verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Nem seus servos ou servas. Nem seu boi ou jumento. Nem coisa alguma que lhe pertença. Então não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não cobice os servos ou as servas do seu próximo, não cobice o boi ou o jumento do seu próximo e não cobice coisa nenhuma dele. Bom, qual é a grande questão da cobiça? E aqui, a cobiça junto com a inveja são pecados que nós temos um problema sério. Eu não vou tratar da inveja, porque eu tratei da inveja o ano passado, quando fiz a série dos 7 pecados capitais, que nós chamamos de pecados de estimação. Inclusive, uma notícia, eu trabalhei nesses sermões e ele vai virar um livreto, vai virar um livro, e vai chegar para vocês aí um livro pequeno, depois deve chegar em e-book. Depois a gente vai ver se a gente vai imprimir também, para ver como é que a gente faz. Mas eu fiz esses pecados de estimação, eu fiz virar um livro. Eu trabalhei nisso, é um livro devocional.
para poder fazer, para chegar na mão de vocês. Nós estamos trabalhando nesse material. E um desses capítulos que a gente conversou é sobre a inveja. A cobiça e a inveja têm uma característica muito diferente dos outros pecados. Porque ninguém sabe que você está cobiçando. Isso é um pecado interior. Matar pode ter uma característica exterior. Eu posso ficar muito bravo com você e eu mostro isso. Adultério é um pecado exterior. Eu posso me envolver com pornografia, ou com outra mulher, ou com outro homem, e dá para todo mundo ver. Roubar é sempre um pecado exterior, porque você sempre demonstra isso. Agora, cobiça, não. Cobiça é sempre um pecado interior. Lembrem-se que Dante, escrevendo o Inferno de Dante, ele mostra as almas no inferno com os olhos costurados, porque elas vão pagar no purgatório por terem esse pecado dos olhos, porque a cobiça é o pecado dos olhos. Os olhos veem os outros. Então Dante, para tentar mostrar o que é a cobiça, ele mostra as almas com os olhos costurados. Exatamente porque em vida essas pessoas não tinham contentamento, elas não tinham gratidão. E o que é a cobiça? A cobiça é esse pecado que entra pelos olhos através de um sentimento imenso de ingratidão e insatisfação com Deus e com o mundo, de tudo que você é e tem. E automaticamente, a cobiça faz com que você deseje ser e ter tudo o que o outro é e tudo o que o outro tem. Por isso é esse pecado que entra pelos olhos. E ele é muito perigoso, porque ninguém vê. Seu coração pode estar apodrecido e ninguém sabe. Você pode estar morto por dentro e ninguém sabe. E qual é o problema? Se não tratada, a cobiça começa a gerar na gente comportamentos de violência. Como assim? Vocês vão perceber ao longo da exposição que eu vou fazer que a cobiça é a mãe de todos os outros pecados. Mas como assim, pastor Rômulo? Você só adultera porque você não está satisfeito com o que você é e tem dentro de casa e cobiça o que outro é e tem. Você só rouba porque você não está satisfeito com o que você é e tem dentro de casa e você cobiça o que o outro é e tem. Então você se torna um ladrão. Você só dá falso testemunho porque você não está satisfeito com a sua própria vida, ama falar da vida dos outros, ama controlar a vida dos outros, ama querer falar da vida dos outros, ama achar que você vive melhor do que os outros, por isso você dá falso testemunho mesmo com cara de piedade, achando que está fazendo bem. Mas na verdade, o que é que você faz? Cobiça. Percebe? Porque a cobiça pode assumir até o lado religioso. Um pecado perigoso. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Bom, por ser um pecado que ninguém vê, hoje eu quero convidar você a ter um exercício de introspecção e reflexão interior. Porque ninguém vai ficar sabendo disso. É só você e Deus. Então, para que a gente comece, você precisa entender que Deus deixou esse mandamento aqui como uma expressão do amor dele. Porque ele se importa com a qualidade da vida que a gente tem. Princípios e valores para que tudo nos vá bem. Quando Deus deixa o mandamento da gente não cobiçar,
é porque ele sabe que para que a gente se mantenha livre e não escravo da opinião do outro, do que o outro tem para falar, com inveja do outro, para que a gente se mantenha livre, ele nos dá a sua lei. Ou seja, a lei de Deus não é para nos escravizar, mas para nos manter livres. Nós não podemos nos esquecer disso. Deus diz: Rômulo, não cobice, porque ele me ama. Deus disse: Rômulo, não cobice, porque ele quer que a minha vida vá bem. Você não se esqueça disso. Segundo, Deus nos dá o mandamento dele para que a gente mantenha livre as nossas devoções, emoções, práticas que tendem a nos escravizar. Perceba você que é insatisfeito com o seu corpo. Aí você fica olhando o corpo da outra. Você fica olhando o corpo do outro. E aí o que acontece? Todos os seus desejos, todas as suas afeições, você está escravizado. Porque o seu objeto de desejo passou a ser exclusivamente o corpo que o outro tem. Mas pode ser a casa do outro, pode ser o sorriso do outro, pode ser a mulher do outro, a família, o marido, o emprego, o sorriso, a alegria, os dons, os talentos. Quando você cobiça, tudo em você fica escravizado e a sua vida inteira gira em torno desse negócio. E o que Deus está querendo? Seja livre, seja livre. Não cobice, seja livre. Terceiro, para que a gente conheça a obra de Jesus. Por isso que ele deixou isso aqui. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Porque em Jesus, gente, é o único lugar em que nós vamos conseguir ser livres de verdade. Em Jesus é o único lugar em que a gente vai conseguir ter a identidade da gente de volta, para que a gente consiga observar a nossa vida e ela seja, sim, algo que a gente compreenda que é o palco de Deus para que Ele execute sua glória. E independente da vida que a gente tem, nós somos um sinal e um sinal visível do amor de Deus. E como é que a gente consegue ver isso? Há uma peça que se tornou um filme em 1984, chamada Amadeus. Vale a pena, eu acho que está na Amazon. Mas como já tem uma peça de 40 anos, vocês conseguem assistir. Ela é uma peça de um gênio do século XVIII, que é o Antonio Salieri. Ele estava na Áustria e ele era o principal compositor da corte. Ele era um italiano, então produzia óperas maravilhosas. Salieri tinha família, Salieri tinha filhos, tinha reconhecimento, ganhava um excepcional salário e era um gênio. A história diz que quando ele era criança, o pai dele era extremamente severo, muito, e queria que ele continuasse os negócios da família, mas ele amava música. E como ele amava música, ele faz uma oração para Deus. E ele diz: Senhor, tudo o que eu queria era glorificar o seu nome com música. Eu queria produzir música. E acaba que o pai do Salieri morre, e aí ele não vai tocar os negócios da família, e ele vai se tornar, então, o músico que ele foi, e ele tem a capacidade de ir para a Áustria na época, e se torna o maior músico daquele contexto. Para vocês terem uma ideia, Beethoven foi aluno dele. Era um homem fora de série. Qual é o problema? O problema é que no meio da vida do Salieri aparece um jovem. E o nome desse jovem é Mozart. E isso faz com que Salieri fique extremamente aborrecido.
Porque ele devotou a vida dele para Deus, orou a Deus dizendo que ele queria ser um produtor musical para a glória de Deus, vivia uma vida casta, decente, pai de família, e quando ele menos imaginou, chega um jovem, devasso, que não tem compromisso com Deus, que não tem respeito à família, chega esse cara, o Mozart, com 4 anos de idade ele fez a primeira peça dele de piano. Aos 12 anos ele faz o primeiro concerto dele. Aos 20 anos Mozart é contratado e o império inteiro está aos pés de Mozart e ninguém lembra quem é o Salieri. Para onde ele volta e coloca a revolta dele? Para Deus? Como assim? Eu, um servo seu, um homem fiel, sou pior do que aquele devasso. Como assim? Eu, alguém que te amou, que devotou toda a sua vida para você, sou assim. E esse cara me aparece aqui e ninguém lembra mais das minhas músicas, as pessoas só lembram da música dele. Pois é. Isso é a cobiça. Isso é a inveja. Salieri tinha tudo para viver uma vida tranquila, mas ele se revolta com Deus, porque o padrão de vida dele não é mais o Senhor. O padrão de vida dele passou a ser o outro. E ele começou a esquecer a vida dele e começou a viver a vida do outro. O que a cobiça faz com você? Ela te desterra. Ela faz com que você não viva mais a vida que Deus separou para você e faz com que você viva desejando a vida dos outros. Há um mito que diz que Salieri chegou ao ponto de envenenar Mozart e Mozart morreu por envenenamento dele. Nós não sabemos se isso é verdade ou não, mas sabemos que Caim invejou Abel a tal ponto que matou seu irmão. Porque a cobiça, se não tratada, pode gerar problemas terríveis na vida da gente. Então, meus irmãos, o que eu quero que vocês percebam, eu acho que o Catecismo de Westminster, ele ajuda a gente bastante aqui na pergunta 148, porque ele diz o seguinte: quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Vocês viram que eu estou mais devagar hoje, né? Quais são os pecados proibidos, então, no 10º mandamento? A pergunta 148 diz o seguinte: os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado. Vocês já pararam para pensar nisso? O descontentamento com o nosso estado. Isso me fez refletir na nossa cultura. A nossa cultura da propaganda é a cultura que faz com que você esteja descontente o tempo todo. Olha o fenômeno que aconteceu com você. Nós estamos em qual iPhone mesmo? 15? Já? Quem comprou o iPhone 16 está louco pelo 17. A cultura do século 21 é a cultura do descontentamento. O marketing funciona para deixar você insatisfeito o tempo todo. Você comprou um tênis, usou esse tênis 30 dias, e no 31º, você passa ali na frente da Los Neto, e aí você vê um novo, e esse que está no seu pé já não serve mais. Para piorar, a internet trouxe para dentro do seu aplicativo algumas ferramentas satânicas, chamadas Shein, Shopee. E aí, está tudo bem. Você não está precisando de nada. Só que quando aparece esse negócio,
você começa a olhar aquilo e aquele negócio brilha tanto, aquele laranja, ele brilha tanto, que o laranja cores quentes, elas existem isso é marketing. Cores quentes existem para aumentar o seu desejo, ela desperta isso em você. Ela mexe, físico-quimicamente, cores quentes mexem com você para isso. Por isso que você vê assim, liquidação, sempre vai estar escrito de vermelho. Por quê? Porque é para você comprar mesmo. Shopping, quando tem liquidação, é sempre assim. A gente vive nessa cultura, que é a cultura para que você gaste mais, a sociedade de mercado precisa necessariamente fazer você se sentir mal. Fazer você sentir que precisa de mais o tempo todo. Então, como é que a gente vive insatisfeito o tempo todo? Você está insatisfeito o tempo todo. E isso governa tudo em você. Olha só, que dia é hoje? Eu fiquei doente, eu perdi tudo. 18. Alguns de vocês estão trabalhando desde o dia 1º, porque já gastou o dinheiro todo do salário no dia 31, quem é funcionário público e recebe no último dia, porque você está querendo comprar alguma coisa que você nem precisa. Porque é um status de insatisfação o tempo todo. O tempo todo. Insatisfeito. Isso eu estou falando de cobrar, de comprar. Agora, existe gente que está insatisfeita o tempo todo com o casamento. Insatisfeito o tempo todo com os filhos. Insatisfeito o tempo todo com a cor do cabelo, com a falta de barba, com a barba, com o tamanho da unha, com o pé, com o tornozelo. Insatisfeito o tempo todo. A cobiça entra e ela encontra brecha com essa insatisfação generalizada que a gente tem. Então, o que esses irmãos estão dizendo? A inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo. Porque aqui que vem o grande problema. Qual é o problema da cobiça? Além de você viver insatisfeito com tudo que você é, o parâmetro e o padrão de vida passou a ser o outro. Romanos capítulo 12, versículo 15. Abre aí, por favor. Bota na tela, por favor, Latino. Romanos 12, verso 15, eu vou te fazer uma pergunta. Romanos 12, verso 15. Eu vou te dar um termômetro espiritual. Vê se você é cobiçoso ou não agora. Leiam comigo. Alegrem-se com os que se alegram e... Olha para cá, por favor. Velório. Você fica triste. Morreu o pai de fulano. Morreu o marido de ciclano. Eu olho, fico triste, falo, caramba, Guilherme, situação difícil, Daniel, olha a situação difícil. Você chora com quem chora. Olha para cá, por favor. Sérgio apareceu aqui hoje com a Ferrari vermelha. Não, tem que ser Ferrari vermelha. Eu não entendo nada de carro. Amarela? Tá. Seja honesto. Você acabou de parar seu Fiat Uno 2014 com IPVA atrasado. Aí Sérgio para do lado com a Ferrari 2028, amarela. Sai ele, rê os meninos, olha para cá. Você olha para os céus e fala assim, Senhor, louvado seja o nome do Senhor pela prosperidade do meu irmão. Sabe o que você fala? Por que ele não eu? É a gente. Cobiça. Porque chorar com quem chora, meu filho, facílimo. Facílimo. Agora, se alegrar com quem se alegra? Senhor, louvado seja o seu nome. Adler acabou de passar num concurso que era 200 mil para uma vaga. Eu não passei não, mas ele passou. Senhor, louvado seja... Você consegue fazer isso? Não, cara. É isso que esses irmãos estão falando. Isso é cobiça.
Aí a gente olha o irmão simples, tal, ou a pessoa simples, andando, chegando, ele, mulher, os filhos. A gente olha e a gente tem inveja. Casais, por exemplo, que não podem ter filhos, que têm dificuldade. Inveja. Inveja. A gente não se alegra e fala, que bom, fulana está grávida. Nossa, que legal, fulano teve um neto. Olha que coisa boa. Nada. A inveja e a cobiça estão aí. Percebe esse termômetro espiritual. Você consegue olhar para o que Deus está fazendo na vida do outro e falar assim, Senhor, louvado seja o seu nome. Que alegria. O Senhor é Deus que faz ainda hoje. Faz na vida dos irmãos. É disso que esse mandamento está falando. Só que a gente é tão egoísta, a gente é tão insatisfeito, que a gente não consegue se alegrar com as pessoas. Isso é cobiça. Isso é inveja. É isso. Percebe como esse negócio escraviza? Porque olha o mecanismo psicológico por trás desse negócio. Daqui a pouco, eu estou com raiva do Daniel e ele não sabe por quê. Eu não consigo nem olhar para ele. E ele não sabe. Mas sabe por quê? Porque, na verdade, eu estou olhando a família dele. Eu estou olhando os filhos dele. E aí o que é a cobiça? Eu queria ter, não é qualquer mulher, não é qualquer filho, não é qualquer carro. Eu queria era aquela Ferrari ali, ó. Eu queria era aquilo ali. Porque a cobiça não é que você queria qualquer coisa. Existe uma coisa chamada emulação. O que é emulação? Carlão, casado com a Danise há 30 anos. Então, eu olho e falo assim, que legal, que legal. Eu vou trabalhar porque eu quero ser igual ao Carlos. Eu quero ter um casamento como o do Carlos. Então, olha a diferença. Eu tenho uma emulação, ele me inspira. Então, eu quero ter um casamento sólido. Ou eu olho para Marta e acho a Marta uma serva de Deus. E eu falo assim, nossa, eu queria muito ser uma serva de Deus como a Marta. Emulação. Ou eu olho o Sérgio e falo assim, eu quero comprar um dia uma Ferrari bonita dessa, vou trabalhar para isso. Problema nenhum, gente. Você está sendo impulsionado, eu estou sendo inspirado aquilo. Cobiça não é isso. Cobiça é, eu quero o carro dele. E se puder ainda te mato, para ficar com o seu. Isso é cobiça. Se eu puder, eu acabo com a sua família. Isso é cobiça. Percebe como esse negócio é demoníaco? Porque onde é que isso nasceu? No coração de Satanás. Quando ele tenta roubar o trono de Deus. E percebam como a cobiça é o pecado de Adão e Eva. Vocês estão entendendo a seriedade desse negócio? Então, emular é uma coisa tranquila. Agora, juntamente com todos os desejos, afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. É isso que a pergunta 148 do Catecismo está ensinando para a gente. Então, o que é que Deus não quer? Deus não quer que você fique descontente com qualquer estado. Deus não quer que você inveje e fique triste pelo bem do seu próximo. Juntamente, Deus não quer que todos os seus desejos, todos os seus afetos fiquem desordenados por qualquer coisa que pertença ao outro. Por isso, gente, a cobiça sempre começa com insatisfação. Ela não começa no outro, mas ela começa dentro de nós. Nós nos sentimos insatisfeitos e ingratos em relação a tudo o que nós somos e temos. Então perceba, raiz da cobiça, pastor Rômulo, ingratidão. Raiz da cobiça é sempre ingratidão. Você começa a querer ou ter sempre o que o outro tem e você começa a querer ser sempre o que o outro é. E aí a cobiça tem essa capacidade de fazer com que você
Não se alegre mais, nem com você mesmo, nem com o outro. E aí, o maior problema da cobiça, ela faz com que você defina toda a sua vida a partir do outro. Sua vida não é mais definida a partir do que Deus é e faz. Falta de alegria. Agora, perceba o perigo da extensão desse pecado. Olha como é que ele é sério. Olha o verso 17 de novo. Pode colocar na tela, por favor, o 20 e 17 do Êxodo. Olha como isso é sério e perigoso. O que não é para cobiçar? Primeiro, a casa do próximo. A casa do próximo. O lar do próximo. Mas não é só a casa e o lar. Olha a outra coisa. A família do próximo. A mulher dele. Terceiro, o que não é para cobiçar. Olha a extensão desse negócio. Não é só a casa, a família, mas também o casamento do outro. A mulher ou o servo, o trabalho do outro. E por fim, nada do que pertence ao outro. Então, o que eu quero que vocês entendam? Essa lista, ela não é nem abrangente. Ela também não é nem exaustiva. Melhor, ela não é exaustiva, mas ela é abrangente. E por que você está falando isso, pastor? Porque, percebam, irmãos, deixa eu dar alguns exemplos para partir para algumas aplicações. É um perigo seríssimo nós cobiçarmos os dons e os talentos dos outros. Por que o Guilherme toca e eu não toco? Por que o Deidson canta e eu não canto? Por que o Ariosto fala bem e eu não falo? Por que o Daniel, ele é bom com as pessoas e eu não sou? Por que o Jader é tão bom com números e eu não sou? E não sou mesmo. Por que fulano consegue investir bem e eu não? Por que fulano tem a capacidade emocional que eu não tenho? Por que fulano tem a resiliência que eu não tenho? Começa a pensar nisso. Você começa a medir os dons e os talentos que você tem pelos dons e os talentos que o outro tem. Por que o Pedro joga bola e eu não jogo? Por que o Ingo sabe pilotar drone e eu não sei? Por quê? Por que fulano gere pessoas e eu não vou gerir? Eu comecei a me medir pelo outro. E aí, você vai começar a ter uma síndrome de inferioridade terrível, porque você vai sempre achar que o outro tem o que você não tem, e você vai começar a se achar pior do que as pessoas, porque está se medindo pelos dons e os talentos que elas têm. É disso que esse mandamento está tratando. Mas a gente pode cobiçar as oportunidades dos outros. Porque por que fulano está passando férias no Atacama e eu não consigo ir nem para Guarapari? E ainda mais no tempo da rede social. Por que fulano vai para a Europa e eu não consigo nem ir Flechal? Oportunidade. Por que fulano teve essa oportunidade e eu não tive? Por que Tânia Cláudia mudou de emprego, teve um salário maravilhoso, participação de lucro, e eu estou agarrado nessa repartição aqui, eu tenho 8 anos e meio. A gente começa a cobiçar a oportunidade do outro. A vida começou a ser medida pelo outro. A régua é os olhos dos outros. A gente começa a olhar, fulano entrou no mestrado, mas eu não entrei. Fulano já terminou o doutorado, eu não acabei nem a graduação. Eu não terminei nem o ensino fundamental. Sabe? Por que eu não andei na vida? A gente começa com esses negócios. Por que eu não andei na vida? Parei no tempo. Você parou no tempo para quem? Para Deus ou para o outro? Qual é a régua? É isso que esse mandamento está tratando. Mas a gente pode cobiçar reconhecimento. Porque eu começo
a ser consumido assim. Cara, por que fulano é um vendedor melhor do que eu? Por que fulano recebe... Isso aqui é muito interessante. Por que fulano recebe mais carinho do que eu? Casais, por exemplo. E cuidado quando você olha a vida dos outros. Ninguém sabe o que as pessoas vivem dentro de casa. Aí você olha um casal ali e fala assim, nossa, eu queria que meu casamento fosse como o de fulano. Gente, só a gente sabe o que vive dentro de casa. Aí a gente começa a falar meio assim, eu queria tanto receber tanto carinho quanto fulano e ciclano. Você sabe se ele é assim mesmo o tempo todo? Nossa, eu olho o Daniel e a Aline e falo assim, nossa, olha como ele é carinhoso. Será que é mesmo? Pergunta para a Aline. Porque você está olhando, cara. Você está olhando. A gente não sabe. Vai que ele é uma personagem que está aqui do lado de fora. Medir a vida pelos outros é pecado. Medir a vida pelos outros é pecado. Para com isso. E o pior que eu vou nesse salmo. São as bênçãos. Porque você começa a falar isso assim. Um casal que tem dificuldade para ter filho. Por que é que Deus deu filho para... A gente ainda fala assim, né? Vai ter um monte de gente aí que não pode ter filho. E tem 18. Mas fulano e ciclano, que queriam tanto, tem 10 anos que estão tentando e não conseguem. Deus, você não me ama mais. Deus, você não quer saber mais de mim. Deus, a gente começa a cobiçar a bênção dos outros, cara. É difícil, gente. E o pior, isso se torna um sentimento oculto. E o que é pior, isso vai te deformar. Vai deformar sua personalidade. E o que é pior, vai tornar você amargo e vai tornar você violento. Você vai se tornar amargo. Por quê? Porque a vida só é medida pelos outros. Sua vida vai ser amarga. Você não consegue se alegrar, você não consegue ficar feliz. Você não consegue ver a vida de um outro jeito que não insatisfeito. E aí o que vai acontecer comigo e com você? A gente vai se tornar violento. Por quê? Vai ser reativo. Toda gente que cobiça é reativa. É reativa. Porque dá raiva do outro, dá raiva da pessoa, dá raiva de Deus. É o Salieri, dá raiva de Deus. Você sabe um cara que teve essa mesma raiva? Salmo. Ai, meu Deus. É porque é velho, né, isso? Isso não é de novo. Olha... Salmo de número 79. Desculpa, 73. 79. Salmo 73. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Deus é bom, gente. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei. Por que, Asaf? Eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não... Isso aqui é você cobiçoso. Você olha a vida do outro, aí você fala assim, a grama do outro é sempre verde, tá? Aí, olha ele olhando para a vida dos outros. Ele, um servo de Deus. Os ímpios não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade.
Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, eles aumentam as suas riquezas. Você está percebendo o que está acontecendo com Asaf? Ele olhou para a vida dos outros e falou bem assim: não é possível. Eu sou um servo do Senhor, e aí eu estou olhando quem não te serve. Eles têm saúde, eles têm riqueza, a família deles é tudo certo, eles não te temem, eles não te amam, está tudo bem com eles. Aí, quando ele chegou, olha a conclusão que ele chegou no verso 13. Certamente, então, me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Ele chegou à seguinte conclusão: para que eu vou temer a Deus? É melhor ser ímpio. Os ímpios têm tudo, eu não tenho nada, eu só me lasco. É melhor seguir. Para que eu vou seguir a Deus? Aí ele disse, olha só: se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. O que está acontecendo com Asaf? Quando ele começou a olhar para a vida dos outros, e ele começou a se medir pela vida dos outros, ele quase desviou. E esse é o problema da cobiça. Então, 3 elementos que são muito nocivos quando a gente pensa em cobiçar. Desejar ser ou ter o que o outro é e tem, faz com que a gente crie um clima de competição com as pessoas o tempo todo. Isso é terrível. Aí a gente chega nos ambientes e quer ficar competindo quem é mais bonito do que o outro. Ficar competindo quem tem um carro melhor do que o outro, o som melhor do que o outro, o braço maior do que o outro, a perna maior do que o outro, a roupa mais bonita do que o outro. A cobiça tem essa capacidade nociva de fazer você ficar competindo com as pessoas o tempo todo. Quem pode mais, quem faz mais, porque a gente começa a se comparar com as pessoas. Depois, vai fazer com que você viva brigando com as pessoas o tempo todo. Você vai começar a querer ser o contrário de tudo o que o outro é. Mesmo que aquilo seja virtude. Porque se eu olhei para o Guilherme e eu começo a cobiçar o que ele é e tem, não adianta, ele passou a ser meu inimigo. Então, a partir desse momento, eu vou fazer de tudo contra ele. Mesmo que ele seja um cara legal. A cobiça tem essa capacidade. E ela vai fazer com que você tenha a capacidade de querer difamar, destruir, mentir, agredir, tudo que o outro é. Irmãos, deixa eu fazer 5 aplicações para poder terminar. Porque eu poderia ficar aqui o resto do dia dando exemplo para vocês. A primeira aplicação que eu faço, cuidado com a cobiça, porque ela aponta para um problema interior profundo. Profundo. E isso aí você não vai conseguir simular. Os demais pecados você até vai conseguir simular, mas esse não. Porque você vai conseguir passar e você vai ficar a vida inteira sendo deformado por esse sentimento. Olha Jeremias 17, verso 9, por favor. Jeremias 17, verso 9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?
A raiz da cobiça está dentro do seu coração. É um problema profundo do seu ser. Por isso, olha aqui Provérbios 26, 24 diz para nós. Provérbios 26, 24. Quem odeia, disfarça as suas intenções com os lábios, mas o coração abriga a... Meu irmão, se você vive uma vida de insatisfação, de ingratidão, de falta de contentamento, de comparação, de antítese e briga com o outro, para hoje, olha para dentro do seu coração, porque a raiz é profunda, ela é interior, ela está lá dentro do coração. Você pode até fingir, só que você vai ser deformado com o tempo. Tua alma vai ser deformada, teu coração vai ser deformado. A cobiça aponta para uma raiz profunda e interior no coração, é pecado. E para mudar pecado de insatisfação, de ingratidão, de falta de contentamento, de inveja, precisa ter coração tratado. Segundo, é a falácia religiosa. Por que a falácia religiosa? Porque a falsa religiosidade, ela faz com que você consiga simular virtude. Paulo diz isso em Romanos capítulo 7, verso 7. Olha comigo. Ele diz assim, ó, Romanos 7, 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não. Sabe o que Paulo está dizendo? Os outros mandamentos eu até conseguia dar uma simuladinha. Mas quando eu encontrei a cobiça, irmão, quando eu encontrei a cobiça, não dava, estava na minha cara. Começou a mostrar para mim, lembra de Caim e Abel? Quando Caim olhou para o Abel, a Bíblia diz que o semblante dele caiu. Você lembra do filho pródigo? Eu vou terminar com o filho pródigo daqui a pouco. Quando o mais novo voltou, o que o mais velho fez? O semblante dele cai. A inveja está no olho dele. Então, você pode até fingir ter virtude, ser bonitinho, ser espiritual, mas teu coração, o que é que você sente quando você olha para o outro? Isso aí não dá para fugir, não. As suas intenções malignas, quando você olha para o outro, isso não dá para fingir, não. A cobiça pula de dentro de você. E isso não dá para maquiar. Do mesmo jeito que uma alma alegre, um coração alegre, a formoseia e deixa o corpo formoso e o rosto alegre, um coração cobiçoso deixa o semblante caído, porque eu queria ser o outro. Terceiro, percebe que isso é a matriz dos outros pecados, gente. Por isso é tão sério. Você mata, às vezes no coração, porque você foi olhar para o outro. Você rouba, às vezes só no coração, porque a sua régua foi o outro. Você furta, você dá falso testemunho por causa do outro. Então, por favor, cuidado, porque a cobiça vai ser a matriz desses pecados.
E eu li isso aqui de manhã. Quem está explicando isso é Tiago. Mais uma vez, eu sei que quem estava na escola bíblica, isso aqui é muito sério. Olha Tiago capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo mau desejo. Cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então, o desejo, a cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Cuidado com essa raiz. Quarto, a essência de todo mal procede da cobiça. Como assim, pastor Rômulo? Falei com vocês no início. O que é que Satanás tentou fazer? Roubar o trono de Deus. Cobiça. O que é que os homens tentaram fazer? Roubar o trono de Deus. Cobiça. A queda dos homens. A serpente olhou para a gente e falou assim, é claro que vocês não vão morrer. Vocês vão ser como Deus. Quinto, para coroar, se eu estou dizendo que aponta para um problema interior, cuidado com a falácia da religião, a matriz dos pecados, é a essência de todo o mal. Irmãos, no final, cobiça é desconfiar de Deus. Cobiça é desconfiar de Deus. Porque se ele fosse bom, ele não deixava eu viver isso. Porque se Deus fosse bom, isso não acontecia na minha vida. Se Deus fosse bom, o ímpio não prosperava, quem prosperava era a gente. É desconfiar de Deus, porque a gente diz assim, se Deus fosse mesmo soberano, a gente não ia viver esse negócio que a gente vive, não. Não. Deus é soberano, não. O cobiçoso, ele está desconfiando da bondade de Deus, ele está desconfiando da soberania de Deus. Ele está dizendo, eu nasci no lugar errado, eu nasci na época errada, eu nasci na família errada, eu nasci no mundo errado, eu nasci no tempo errado, está tudo errado, Deus está errado, só eu estou certo. O cobiçoso, ele está dizendo assim, Deus não tem planos perfeitos para a minha vida, eu tenho planos perfeitos para mim. Percebe o grau de desconfiança que o cobiçoso está dizendo? Ele está dizendo, o plano de Deus está errado, é o meu que está certo. O plano de Deus, o cobiçoso, ele está dizendo assim, a vontade de Deus não é boa, não é perfeita, não é agradável. Deus não queria isso para mim, ou melhor, Deus não sabe o que é bom para mim. Eu sei o que é bom para mim. Eu sei. É isso que o cobiçoso está dizendo. E o pior, o cobiçoso está dizendo assim, Deus não me ama. Se Deus me amasse, eu seria o que ela é. Se Deus me amasse, eu teria o que Ele tem. Percebe como isso é complicado? Tá, Rômulo, como é que a gente sai daqui sem dar um tiro na cabeça? Porque eu estou pregando, eu sou um cobiçoso pregando para cobiçosos. E o Evangelho é sobre isso. Lutero tinha essa figura, quando ele dizia que o Evangelho nada mais é do que um faminto, esfomeado, com um pedaço de pão na mão, oferecendo um pouco e um pedaço de pão para outros esfomeados. Isso que é o Evangelho. Eu termino com a parábola de Jesus, do filho pródigo, de Lucas 15. O filho que vai, ele vai, diz assim, pai, eu quero que você morra. O que o filho pródigo está dizendo ali? Eu quero que você morra. Me dá a parte dos meus bens, porque eu quero que você morra. Eu vou viver como se você estivesse morto. É isso que a parábola do filho pródigo quer dizer. Dá-me agora, ó pai, a parte que me cabe dos bens que me pertencem. Pai, eu quero que você morra. E eu quero viver como se você tivesse morrido. Ele vai,
gasta tudo que ele tem. Lá, depois que ele gastou tudo que tem, Lucas 15 vai dizer para a gente que ele gasta tudo, se arrepende, tem a consciência do erro, volta, pede perdão. E como é que ele se vê? Ele volta, o pai dá um banho nele, sandálias novas, roupa nova, coloca um anel no dedo, porque o pai faz uma nova aliança com ele, e o pai faz uma festa para ele. E eles entram e começa uma festa que nada mais é, gente, do que a festa da graça de Deus. O irmão mais velho chega. E quando o irmão mais velho chega, ele diz: o que está acontecendo? Um dos servos olha e fala: teu irmão estava perdido e foi achado. Seu pai resolveu fazer uma festa. E ele resolveu fazer. Aí seu irmão estava morto e reviveu. E qual é a reação do filho mais velho? Porque ele tinha ficado. Ele tinha tudo. Qual é a reação dele? O pai diz assim: você sempre esteve aqui. Tudo que é meu é seu. E você sempre teve tudo aqui perto de mim. Só que o sentimento de ingratidão do filho mais velho é muito pesado. Presta atenção no que eu vou dizer agora, porque eu vou terminar agora. Faltou para o filho mais velho a consciência da graça de Deus. O filho mais velho é ingrato, porque ele não entendeu a graça de Deus. A vida é fruto da graça. A vida é um favor que nós não merecemos. Deus conduz a vida dos seus servos, aquelas que nós temos e vivemos, com seu plano soberano, que não entenderemos em muitas ocasiões, como Asaf não entendeu. A vida é fruto da graça. O filho mais velho é insatisfeito e ingrato, porque faltou a ele a consciência da graça de Deus. Nosso irmão apóstolo Paulo entendeu isso em Romanos. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Irmãos, a história da nossa vida não é um conto de fadas, irmãos. Não é. Olha as marcas na vida de vocês. Olha as marcas na minha vida. Olha as marcas na história da gente. Muitas vezes nós nem somos aquilo que a gente queria ser. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza. Nós somos fruto da graça de Deus. Vivemos o que vivemos pela graça de Deus. Ele nos amou. Ele nos amou. Então, pastor, como é que a gente consegue solucionar? Primeira coisa, gente, você tem que se aproximar da cruz de Jesus e na cruz de Jesus entender o que Paulo disse em Romanos capítulo 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente terem medo, mas vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vá até Jesus, para você ouvir uma voz que vai definir de uma vez por todas quem você é: filho amado do Senhor. Contra a cobiça, nós precisamos voltar para o Senhor e entender que somos filhos amados. Para que grandes temas como para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente
não se podem comparar com a glória que vai ser revelada aonde, gente? Em nós. Em nós. Pedro nos diz, por enquanto a gente ainda passa por privações nesse tabernáculo, até chegar o dia em que Cristo se manifestar de uma vez por todas. Irmãos, vivam a vida que Deus escolheu para a gente. Vivam essa vida. Emulações sem problema. Olhar a vida dos irmãos, para isso catapultar a nossa forma de agir, para isso gerar potência na gente, sem problema, gente. Agora, deixar-se escravizar por ingratidão, deixar-se escravizar por descontentamento, por revolta com o plano de Deus, nos faz não viver a potencialidade do que é ser filho amado, que é o que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Vá até Jesus. Independente do corpo, da conta bancária, das oportunidades, dos dons, dos talentos, das insatisfações, das frustrações. E vivamos, irmãos, a vida que o Senhor tem preparado para a gente com intensidade, todos os dias. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E eu vou levantar amanhã, e depois de amanhã, e eu vou ser melhor por conta da graça de Deus. E eu vou viver o propósito de Deus, eu vou viver a vida do Senhor, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Amém. Eu paro por aqui, que eu tenho que ter fôlego para pregar à noite ainda, e a gripe não me deixou. Vamos terminar cantando uma canção? Vamos? Adeus, meninos. Baixa a sua cabeça, enquanto os meninos vêm aqui à frente. Por quê? Irmãos, eu não tenho condição de saber, nem ninguém aqui tem condição de saber se você é um cara que cobiça ou não. Não dá para saber. Isso é um problema seu com Deus. Então para. Aquieta o coração. O Filho de Deus se manifestou para você ser livre. Aquieta o coração. Calma. Vá até Jesus. Vá até Jesus. Vamos redobrar nossa confiança no Senhor. Ele não quer você escravizado. Ele não te quer escravizado. Ele te quer vivendo o propósito dele. Ele quer você como marido, como filho, como pai, como mãe, como empregado, como patrão, como servo, como discípulo. É essa vida aí. Nós vamos viver ela com intensidade. Você não está no lugar errado, você não é a pessoa errada. Nós vamos viver todo o propósito de Deus, sabendo que Ele está com a gente, sabendo que a gente não precisa viver essa vida destrambelhada, cobiçando, querendo o que é dos outros, olhando para o coração da gente, dizendo: eu aprendi a viver na fartura, eu aprendi a viver na escassez. Eu sei viver com muito e eu sei viver com pouco. Eu sei viver no sofrimento e eu sei viver na alegria. Porque eu entendi que eu sou filho amado. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É essa vida que Ele tem para mim. É essa vida que Ele tem para você. Vamos orar, meus irmãos. Vamos cantar uma canção para a gente poder orar. Corações mais gratos, mais contentes, olhando o Senhor no ordinário, olhando o Senhor no dia a dia, deixando Ele fazer a obra dele na vida da gente.